2 títulos com a equipe do Lagoa Esporte Clube. O tão esperado acesso à Liga 1. Grandes momentos, vitórias eletrizantes e agora chegou o momento da despedida. Técnico Adão está deixando o time do Lagoa Esporte Clube. É hora de dar tchau, professor Adão? Acho que sim, acho que é hora de dar um até logo, digamos, né? A gente iniciou um ciclo muito vitorioso, tanto para mim quanto para o clube, e isso nos deixa uma certeza de um trabalho muito bem feito. E como todo ciclo, ele por vezes precisa ser encerrado, por vezes ele precisa recomeçar. E por mais difícil que seja isso, e por mais difícil que seja a gente encontrar esses momentos, eu acho que foi uma decisão sábia, uma decisão em conjunto com a minha família, depois com a diretoria. Então é um momento de dar um até logo, digamos assim, e de entender novos momentos que a gente vai passar daqui para frente. Quando da chegada num clube, vem na bagagem aquelas expectativas, aquela motivação, aquela euforia de um novo desafio. E na hora da saída, o que vai na bagagem, professor Adão? Muito de dever cumprido, muito de dever cumprido. Não só pelas vitórias, claro que as vitórias sempre são marcantes, sempre ficam para a história. Acho que o acesso que talvez fique como a maior vitória do esporte de Lagoa Vermelha, mas também dos momentos de derrota, também dos momentos de dificuldade, de saber levar o trabalho, de saber guiar o trabalho. Ontem mesmo, pós-jogo, a gente vê um grupo emocionado, um grupo agradecendo, nesses 2 anos a gente não ter tido quase que nenhum problema de indisciplina, nenhum problema interno, de um relacionamento muito correto, tanto com colegas de comissão técnica quanto com a diretoria. Então, dever cumprido, essa é a palavra. O esporte, ele por vezes é muito baseado em vencer, né? E claro que é importante, a gente gosta, mas principalmente em ter um trabalho linear, a gente ter um início, a gente ter um desenvolvimento, a gente ter as dificuldades, superar as dificuldades e a gente poder deixar um legado muito grande. A decisão, professor Adão, de acertar com o clube e a decisão de rescindir com o clube, tem uma que é mais difícil do que a outra ou não? Sem dúvida da rescisão, né? Sem dúvida. Porque o ser humano, ele tá junto com o profissional, né? Então, a gente sabe que por uma questão profissional, quando tu diz que naquele momento tu tá encerrando um ciclo, tu encerra vários ciclos pessoais junto, né? Colegas de trabalho, vizinhos, amigos, pessoas de dia a dia. Então isso é muito complicado, né? Essa relação, ela é muito difícil. E quando tu como profissional, tu sempre acha que pode ter algo a mais. Então, claro que também fica aquela pergunta, será que daqui a pouco a gente não teria algo a mais? Como vai ser a próxima temporada? Lagoa é um clube muito bom de trabalhar. Então, é muito difícil tomar esse tipo de decisão. Com certeza, o adeus é muito mais difícil de se dar, né? Vamos tentar, professor Adão, separar o momento mais marcante do momento mais emocionante. E eu perguntaria, então, o momento mais marcante aqui em Lagoa Vermelha, qual foi, professor? Ao acesso, né? Acho que aquele jogo com o Guaporé ali, aquele clima, tá arrepiando aqui de falar, né? Escanteio que vai ser cobrado, bola tocada para o Matheus, dominou o Matheus, arriscou, bateu em cima do Didi, roubou a bola do Didi, agora é para matar o jogo, Didi bateu, e aí? E senti que toda uma comunidade tinha um objetivo único, né? A gente passou por 2 catástrofes naturais pouco tempo antes. Então parecia que aquele jogo nunca chegaria. E foi muito marcante e foi muito emocionante a forma que a gente conseguiu conduzir aquilo. De ter o equilíbrio necessário de todos, de entender a pressão, mas de saber se portar bem, de ter uma vitória muito grande. Então acho que aquele foi o momento mais marcante, assim, né? Que realmente ficou na parte desportiva, digamos assim, né? E daí, tem como separar do momento mais emocionante, professor Adão? A emoção, claro que teve a questão pessoal, né? Do nascimento da Ana Carolina, que marcou muito a estrutura, né, Paulo? Talvez aquele momento, assim, foi a emoção de tu é pai, ter uma filha nascendo à 1 da tarde, tu chegar no ginásio às 7 para trabalhar
E tu ter confiança. E por isso que eu digo no conjunto, né? Tu saber que o município tava te dando uma estrutura pra tua esposa e a tua filha estarem bem. E tu tá chegando às 7 ali pra dar o treino. E tu vê que todas aquelas pessoas no teu ambiente de trabalho estavam tão preocupados quanto a ti no trabalho, mas na vida pessoal. Então esse conjunto de uma cidade pequena, uma cidade enganjada, realmente acho que fica muito, muito nisso, né? Esse é o lado pessoal do técnico Adão. Mas profissional, qual foi o mais emocionante, professor? O título. Terminou! É campeão! É campeão! Lagoa Esporte Clube é campeão de 2019! Ninguém mais tira esse título! Pode vibrar, torcedor! Pode gritar, torcedor! Lagoa Vermelha é campeão! Um jogo estranho, sem torcida, um ano todo de trabalho, problemas extra-quadra, a gente sentindo ali uma dificuldade muito grande. Eu sendo muito julgado naquele momento, né, por atitudes, que depois a gente viu quase que um ano depois em julgamento que muito do que a gente estava fazendo estava certo, né? E então ali realmente marcou muito. E eu sei que um título, que nem eu digo, eu ganhei aqui uma coisa de rei do acesso, mas acesso não dá pôster, né? Que dá pôster é título. Então acho que ali também foi algo fantástico, né? A sua frase se confirmou em Lagoa Vermelha também, professor. Ser campeão a cada dia! Ser campeão a cada dia! É importante. E acho que entra um pouco, Paulo, nessa coisa de também nas derrotas. Porque esse ano, por exemplo, a gente teve que lidar muito com a derrota, a gente teve que lidar muito... E a derrota não só nos jogos que vocês cobriram aqui. Vai terminar, infelizmente, mais uma derrota do Lagoa. Mas a derrota de daqui a pouco tá pronto para um jogo e o jogo não sair. A derrota de se apresentar para iniciar um campeonato em agosto e o campeonato iniciar lá em setembro. A derrota de 5 dias antes de iniciar o campeonato ter 16 casos positivados de Covid. E ali a gente continuar trabalhando. Ali tu é campeão também, sabe? Tu reunir. Eu me lembro que quando a gente teve essas coisas que a gente, na época, até se tinha um pouco de preconceito de falar. Nós fazemos um exame 1 da tarde, 16 casos positivados, eu reuni o grupo e disse, olha, a partir de agora é vocês que mandam o que nós vamos fazer. Vocês querem continuar trabalhando? E aí os caras na mesma hora, vamos continuar trabalhando, professor. É a nossa forma. Então o ser campeão a cada dia, e quando eu falo isso, é que não é lá na final. Ali só vai se materializar o que tu construiu, às vezes no primeiro dia de treino, às vezes na primeira semana de trabalho. Então o ser campeão a cada dia é isso. É tu ser campeão com um gol de escanteio, de uma jogada ensaiada, mas que tu não ensaiou ela para jogar naquele dia, tu ensaiou ela lá em fevereiro, né? E tu teve a maturidade para passar o ano todo batendo naquela técnica. Então isso é ser campeão a cada dia. Além de muito trabalho, muita dedicação, as vitórias, conquistas e também derrotas, o que mais o técnico Adão leva de Lagoa Vermelha? O trabalho foi muito intenso. Foram 2 anos muito intensos. No primeiro ano em que a gente teve que fazer muita ruptura, e isso é difícil, né? O Lagoa tem uma grande virtude que é continuidade de trabalho. Só que em algum momento essa continuidade precisa ter rupturas. E a gente teve que fazer várias delas. E todas essas, tu tem incertezas, tu tem dúvidas, tu sofre críticas. E a crítica dói sim. Quem disser que a crítica não dói é mentira. Toda crítica dói, é ruim de ouvir, é ruim de saber. É ruim ser criticado. Faz parte, mas é ruim. Então eu levo muito essa experiência de que sim, o trabalho ele nem sempre vai ser tão prazeroso, mas que no fim tu vai colher. E é o exemplo de que algumas vezes a gente não teve que tomar uma atitude que parecia ser mais amigável, atitude que parecia ser mais da boa vizinhança, mas que se faz necessário. Entendeu? Às vezes o trabalho ele precisa sofrer algum tipo de consequência. Então essa é a grande lição que eu levo. Quando o professor Adão chegou em Lagoa, quando estava negociando, certamente ouviu falar muito de churrasco e de terra da amizade. E agora? O que dá para falar de Lagoa nesse sentido, professor? Churrasco é bom, né? Aproveitamos bastante. Amizade, fantástico, né? Que nem
as coisas mais simples se tornam difíceis hoje, né? Foi difícil se despedir do pessoal do restaurante. Cara, a tua família se alimenta daqueles caras por 2 anos, né? As pessoas estão ali te recebendo, braço aberto, todos os dias, né? Ambiente profissional, as pessoas que tu tá acostumado, vai levando uma rotina. Eu ia levar minha filha no médico, te ouvia todo dia de manhã cedo, né? Então, quer dizer, isso é uma rotina. Tu ter profissional, um doutor que cuida da tua filha, cuida da tua esposa, e que torce por ti. Que torce, pô, é um absurdo, né? Então, essa coisa da amizade e essa coisa de Lagoa Vermelha, e principalmente da tranquilidade. Eu sempre senti aqui uma paz muito legal. Então, se eu fosse numerar, assim, é uma terra do churrasco, da amizade e da tranquilidade. Acho que é muito bom, assim, se viver, se trabalhar. O clube, cara, muito tranquilo, assim. A gente quase nada de atritos de 2 anos. Então isso se leva. É difícil, professor Adão, falar de um símbolo de Lagoa. Pode ser até uma pessoa, um torcedor, alguém que marcou muito nessa caminhada do técnico Adão aqui no município. Cara, eu vou falar de um cara que foi o meu braço direito, né? Claro que eu poderia falar da direção e de toda certeza que a direção foi comigo, mas se tem um cara que do primeiro dia que eu cheguei aqui, eu senti que ele me olhou com um olhar de admiração e que ele cresceu comigo profissionalmente, mas que eu consigo olhar para ele com um olhar de admiração e crescer com ele pessoalmente, foi o Daniel Bonez, meu preparador físico, meu auxiliar técnico, meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Então é muito difícil hoje em dia tu encontrar pessoas leais, né? E ele foi um parceiro leal. Claro que poderia estender isso ao Oberdan, que foi meu preparador de goleiro, ao Paca, ao Xoxô, os meninos trabalharam, o Arthur que trabalhou comigo, mas esse cara foi o cara que assim, que 2 anos assim, compartilhando dia a dia, final de semana, sábado, domingo de noite, trocando ideia, cara, o que vamos fazer, o que vamos... Então esse cara é o símbolo da minha passagem. A minha passagem é o cara que eu vi assim, pô, esse cara é diferenciado, né? Um cara que tem outros afazeres, e tá ali, tá respirando. Um cara que eu senti que respirou o esporte, que nem eu, que tatuou o título no ano passado. Então, pra mim, é o meu símbolo. Foi um cara que, quando eu pensar em Lagoa Vermelha, eu vou sempre pensar nele. Claro que eu poderia estender para os atletas, mas esse é um cara que fica. Nem sempre a vida é só de alegrias e de vitórias. Teve um momento triste em Lagoa Vermelha, professor, que marcou? Bastante. Faz parte do jogo, né? Eu me lembro assim que quando a gente foi campeão da Dal Ponte, pouco tempo depois a gente fez algumas dispensas. E aquele foi um momento pesado, porque eu olhei que dentro do nosso vestiário os atletas não estavam entendendo o que a gente estava fazendo. E aí a diretoria foi muito firme, respaldou, e a gente entendia que eram mudanças necessárias, não é por mal de A ou por mal de B, mas é as mudanças de ciclos que são necessárias. Então aquilo foi um momento que me marcou muito. Algumas derrotas, tomamos 12 em Guaporé lá, meu Deus, cara, que coisa difícil de entender. Uma bola tocada na frente da área, rolou, 12. Pra fechar, terminou o jogo, é 12 a 5. Esse ano as derrotas, né, que a gente teve e que a gente entendia, a gente às vezes sabia ali dentro que não estávamos no nosso melhor e que talvez estávamos todos dando o máximo, e é muito difícil aí. Quando tá todo mundo dando o seu máximo e o resultado não vem, é muito difícil, porque qualquer resposta que tu der vai parecer desculpa. Então, teve muitos momentos difíceis, cara. Teve muitos momentos difíceis e faz parte do meu ambiente de trabalho. Teve muito momento de cobrança, teve muita hora que eu não pude ser aquele cara tão legal e que tinha que estar ali cobrando, e que às vezes a pessoa, putz, cara, acho que o Adão tá exagerando, mas o futsal, o futebol é exagero. Tudo é exagerado aqui. Quando tu ganha, tem 2.000 pessoas na frente de um ginásio te esperando. Quando tu perde, tem 2.000 pessoas na live te criticando. É assim, o esporte é esse exagero. Por isso que a gente cansa muito, a gente se desgasta muito, mas é isso. Então teve muitos momentos assim difíceis, mas acho que todos foram superados com o trabalho e com um ambiente bom. O que dá para lembrar daquele primeiro dia da apresentação
aonde palavras fortes foram ditas, inclusive por ti, e que acabaram se confirmando, que foi a promessa de muito trabalho, de vitórias e até da conquista do título. O que eu me lembro de lá foi que se criou uma ansiedade muito grande e todos lembram da ansiedade que eu passei, né? De ter passado, que poderiam me cobrar pelo título. Mas também todos vocês naquele momento também me geraram uma alta expectativa. Será que o clube é tudo isso que está aqui? Essa festa tão grande? Será que a cidade é tudo isso? Está aqui o prefeito, está aqui todas as rádios, está aqui várias pessoas importantes da cidade. Será que todas as pessoas realmente abraçam o projeto? Então eu acho que aquela expectativa que eu criei eu consegui entregar, mas a expectativa que todo o clube criou também integrou, né? Então eu consegui ver, cara, um grande clube, uma grande cidade, uma grande ideia. Então foram palavras fortes, porque naquele momento eu estava também envaidecido, né? Eu estava também vendo, cara, a valorização. Isso aqui é uma coisa diferente, isso aqui a gente não se vê toda hora. E como eu saio falando isso, sabe? O que a gente vê aqui em Lagoa Vermelha, a gente não vê toda hora, sabe? Toda a estrutura, todo o trabalho, todo o clube. A gente está saindo ali agora, tá ficando 3 apartamentos mobiliados, pronto, isso é estrutura. Vestiário, tem uniforme ali para treinar mais 2 anos. Toda a estrutura de dia a dia, uma categoria de base de 600 alunos, um clube que tem vôlei, um clube que tem futebol de campo. Uma estrutura gigante, então se criou uma expectativa muito grande. A gente não, eu vou te dizer assim, ó, a gente não ganhou nada com o Lagoa, a gente só colocou o Lagoa onde ele tem que estar. Hoje o Lagoa está onde tem que estar. Professor, ali para o pessoal que está nos acompanhando, e eu sei que você não vai conseguir abraçar a todas as pessoas que você gostaria, o que dizer neste momento de despedida, professor Adão? Muito obrigado a todo lagoense, toda lagoense que nos receberam tão bem, que nos deram carinho, que nos deram atenção, que fizeram com que nós disséssemos que Lagoa Vermelha é a nossa cidade, e acho que hoje Lagoa Vermelha é a minha cidade, porque minha filha é uma lagoense, então eu sempre vou ter aqui um carinho. E esses dias eu compartilhei um vídeo em que eu disse que daqui a 15 anos a minha filha vai ver um banner no Adolfo do time campeão, e cada pessoa que tá naquele pôster e cada pessoa que teve esse ano no ambiente do trabalho estão de parabéns, porque é muito difícil no dia de hoje a gente conseguir entregar um trabalho tão árduo, tão forte quanto que a gente entregou. Muito obrigado a todos e um bom ano novo para todos, que 2021 seja melhor para todos nós. Para finalizar, seu futuro, professor? Ainda um pouco incerto, acho que como todo esporte. Falei pro Júnior nesses dias, o que a gente precisa agora pensar no futuro, e mais importante de tudo, é que logo acabe essa pandemia, que daí o futsal vai voltar com força, daí vai ficar mais fácil a gente definir o nosso futuro. Hoje eu acho que o esporte ele tá com muita dificuldade, Paulo, para terminar os campeonatos. A gente tá vendo aí uma chuva de casos, então a maioria dos clubes hoje estão quase que parados, não tem nada definido, é mais ir para casa, mais pensar um pouquinho no lado pessoal, dar um abraço na família, dar uma estrutura legal, tanto para minha esposa quanto para minha filha, descansar um pouco, e aí depois a gente pensa com calma sobre o que vai vir e quando tiver 100% a pilha carregada, recomeçar um novo projeto. Vai com a mão esquerda mesmo, mas é do coração. Professor, sucesso e obrigado pelas conquistas. Eu que agradeço, Paulo, pelo carinho, tanto teu quanto toda a tua equipe, e que Deus nos abençoe nessa vida pra frente. Tem uma turma que te admira muito aqui como profissional. E igualmente.